Dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Secretaria de Estado aqui da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, a SecDef, tá? É que o governo está mobilizando aí uma força-tarefa para proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte. Fiquei impressionado com esse título aqui, com essa chamada para essa entrevista. O que é que faz uma criança e um adolescente tão cedo na vida já está vivendo uma realidade tão cruel como essa de alguém querer atentar contra a sua vida? Muito bom dia, Isabela. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Mix. Infelizmente, essa é uma realidade não só de Alagoas, mas no Brasil, em que a letalidade de crianças e adolescentes é muito alta. Na semana passada, nós recebemos aqui em Alagoas a coordenadora nacional do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte, o PPCAM. Um programa nacional? É um programa nacional, a qual tem o cofinanciamento do Estado de Alagoas, ou seja, ele funciona a nível nacional, mas os estados precisam aderir. Certo. E essa é uma iniciativa louvável do governo do Estado de Alagoas, o governador Paulo Dantas, e na SecDef, da secretária Tereza Nelma, em que está trazendo esse programa para que, de fato, as crianças e os adolescentes sejam protegidos. Ele fala de morte, mas é um programa que protege a vida de crianças e adolescentes que, infelizmente, mais comum do que se imagina, estão ameaçados de morte. Então, como havia dito, a coordenadora nacional esteve aqui em Alagoas na semana passada, e ela trouxe dados em que compara a nossa violência a países em que estão em guerra, como Gaza, né? Crianças que morrem, adolescentes que morrem na faixa de Gaza, ou na Ucrânia ou na Rússia, que são países que estão em guerra, que não é a realidade do nosso país, mas que tem uma taxa alta de letalidade contra crianças e adolescentes. Quais as condições que levaram essas crianças a vivenciar isso? É o universo das facções que atuam com o tráfico de drogas, é isso? Sim. Prioritariamente sim, mas não só. Os dados indicam que a maior parte de crianças e adolescentes que ingressam ao programa ou que recorrem à proteção são crianças, e a gente não, particularmente não gostamos de usar o termo faccionados, porque certo. Facção, a criança trabalharia, e uma criança ou adolescente que trabalha é trabalho infantil. Claro. Mas a gente utiliza o termo de crianças que vivem em regiões que são faccionadas. Eu entendo. E essas regiões são regiões em que são alheias a serviços públicos, a acesso a direitos, e que essas crianças mais cedo ou mais tarde acabam sendo cooptadas a estarem utilizando de um acesso, às vezes até contra a sua vontade, até pela realidade em que é imposta. Só tem aquilo. Só tem aquilo. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado quando fale dessa realidade, que a gente fala e que tem um senso comum que está aí para dizer que elas teriam outras oportunidades de fazer isso, ou que estão porque querem ou porque gostam, quando, na verdade, o Estado, e aí entenda o sentido genérico do Estado, precisa, de acordo com a Constituição, o artigo 227 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que a criança ou adolescente precisa ter proteção integral, precisa ter direito à educação, à saúde e principalmente à vida. Então, é assim que o PPCAM salvaguarda a vida de crianças, adolescentes e também de suas famílias. Eu tive no Rio de Janeiro entre março e abril, acho que foi isso, né, Kel? Aquela pequena pausa nossa, e eu só andava de Uber lá. E aí eu conversava muito, né, com o pessoal de Uber e tal, e numa das oportunidades teve uma história, né, que a gente estava conversando no hotel, antes do Uber chegar, e tinha um funcionário do hotel falando. Eu digo, olha, a gente está aqui numa área nobre e tal, mas como é isso? Não, a realidade aí é bem pesada. E aí o funcionário do hotel contou para mim uma história seguinte: uma pessoa próxima da família dele, uma senhora, ela criava os netos. Os mais velhos saíram, foram trabalhar, não voltaram, e ficou ali um pré-adolescente, que era inclusive um bom aluno. Mas o que é que ocorre? Ela adoeceu daquele problema que é muito comum para pessoas de idade às vezes, que é erisipele. Erisipela, né, que fala, né? E resultado, tinha que fazer curativos. E aí, por conta da questão da disputa lá no bairro onde eles moravam, não me ocorre agora qual era, o agente de saúde que ia lá e fazia esse serviço não pôde mais subir. E tinha que trocar a atadura, alguma coisa assim, aplicar lá a medicação. O neto teve a ideia de pedir ajuda à pessoa que comandava lá a área. E aí ele prontamente apareceu uma enfermeira
eles contrataram lá, conseguiram, não sei se era alguém que trabalhava com eles, e passou a prestar esse serviço. Quando a moça se recuperou, a senhora... E esse tempo todo a criança faltando a aula, porque ela cuidava da avó. E aí, quando foi depois, a senhora foi agradecer a pessoa que mandou, né? Aí ela disse, não, a senhora tem que agradecer a quem me mandou aqui, que era o rapaz lá ligado ao tráfico. Aí ele disse, ela disse, meu filho, Deus lhe pague. Não é? Tal. Eu disse, não, a senhora vai me pagar, não se preocupe não. O seu neto, que é muito desenrolado, pode me ajudar. E aí, qual era o tipo de ajuda? Ele passou a ter uma função relacionada ao universo do tráfico para pagar o benefício que a avó teve por conta da questão de saúde. Então, o que é que eu quero dizer? Toda vez que o Estado deixa de estar presente com alguma ação pública, e ela tinha essa ação, aí é onde o crime ocupa o espaço. E é aí onde as crianças são cooptadas, né? Isso acontece de maneira mais comum do que se imagina. E esse programa, o PPCAM, vem justamente para salvaguardar essas vidas e proteger crianças e adolescentes que estão nessa situação. Então, o exemplo que você trouxe, Marcos, aí fala muito do território. O território onde ela está, onde ela está incluída, onde ela tem uma vida, em que tem uma avó, em que tem uma família. Então, o programa, ele age para retirar essa criança e esse adolescente do seu território. E são protocolos muito sigilosos. Para até mudar de estado, se for o caso? Até mudar de estado, se for o caso. Isso acontece. Então, tem uma equipe... Então, ele segue o modelo do Programa Nacional de Proteção a Testemunhas. Sim. O PPCAM, ele também salvaguarda testemunhas, não só que estão ameaçados de morte, mas que estão ameaçados de morte por ter testemunhado algum crime, Entendo. enfim. Mas o PPCAM, diferente de outros programas como o Provita ou da própria testemunha, ele é exclusivo para crianças, adolescentes e suas famílias. Então, quando acontece alguma situação dessa, as portas de entrada, que nós chamamos do programa, ou os órgãos que solicitam o programa, são 4, que é o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça e a Defensoria. Então, se alguns dos nossos ouvintes estejam vivenciando essa realidade ou conhecem alguma realidade desse sentido, é importante que procurem um desses órgãos que eu citei aqui para buscar apoio, para buscar auxílio. Nós temos aqui, o Estado não executa isso diretamente, não sou eu e nem a minha equipe que executa. O Estado ele tem um convênio com a Organização da Sociedade Civil, a OSC, que tem uma equipe preparada e especializada para atender situações como essa. Vocês seriam os intermediários para que isso avançasse? Isso. Nós temos, enquanto Estado, enquanto SECDEF, Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, nós temos o dever de mobilizar, de articular a rede, de fazer a divulgação do programa como nós estamos fazendo hoje. Mas o Estado, ele não executa diretamente. Ele tem um convênio com a Organização da Sociedade Civil que executa isso. Então, quando a criança ou adolescente chega através de uma dessas portas de entrada, é feita uma entrevista, é feita uma análise do risco de onde essa criança está. Então, pode mudar de cidade, pode mudar de estado. Então, todos esses protocolos seguem à risca a protocolos nacionais de segurança. Você já vivenciou algo assim ou ainda está na fase de construção? Nós já vivenciamos, inclusive... Você já salvou vidas, então? Já salvamos vida. Desde quando a Organização da Sociedade Civil, a OSC, começou a atender esse ano, até a data de hoje, nós tivemos 12 procuras e uma inclusão. Então, nós temos... Efetivamente alguém já saiu de Alagoas. Não necessariamente saiu de Alagoas, mas foi incluído no programa. Saiu da condição de ameaçado ou ameaçada e passou a ser protegido ou protegida. Esse acolhimento inclui o quê? Escola, segurança para a família? Tudo. Algum tipo de renda, por exemplo? Também. É a proteção integral que a gente fala, né? A proteção integral. Então, se a gente retira um adolescente da situação de risco, a gente precisa reintegrá-lo à sociedade. Tanto à sociedade quanto à vida em comunidade. Ou seja, pode, inclusive, a família, pode não, como deve, a família deve acompanhar
esse adolescente ou essa criança para esse local de segurança. É uma mudança... É uma mudança radical. 360 graus. Que em a criança, nome da vida. Exatamente. Que a criança precisa, e o adolescente precisa estar incluído na escola, precisa estar estudando, precisa ter algum programa de renda, de acesso à renda, de cursos profissionalizantes, de acesso à saúde, né, o dentista, o médico. Então, esse programa é um programa que tem um investimento alto. Ele é um investimento que compromete 70% do investimento, do orçamento de uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos e da Cidadania. Esse assunto não se esgota aqui, tá, gente? A gente está conhecendo a Isabela Larice hoje, contando essa história impressionante, tá? Não é filme, isso é o mundo real, né? E hoje Alagoas está inserido, a prova de que o governador Paulo Dantas também tem compromisso com essa causa. O governador que, essa semana que passou, estava justamente mostrando a realidade de crianças que tinham vulnerabilidade social, né, no caso, que foram acolhidas na escola e que, graças à escola, conseguiram dar um salto. Estão, inclusive, alguns aí privilegiados, porque também lutaram por isso lá na Inglaterra. Mas tem essa realidade aqui, que é a realidade que a Isabela Larice convive e está trazendo para nós no dia de hoje. Então, para finalizar, Isabela, repete quais os passos que, nesse momento, quem está nos ouvindo, e você está falando aqui para toda Alagoas, de famílias que possam estar vivenciando essa situação com suas crianças e adolescentes, qual o passo que ela deve dar para chegar até essa proteção? Procurar um dos órgãos solicitantes do programa, que são conselheiros tutelares, os conselhos tutelares, o Ministério Público, o promotor da sua cidade, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça, os juízes. E aí a gente indica que seja um juiz que trabalhe com a infância e adolescência. Se no seu município não tiver um juiz específico, o juiz da comarca, ele pode e deve atender. Então, procura um desses órgãos que o TJ já está orientado para isso. Já está orientado. A gente passou a semana inteira passada realizando a mobilização junto deles para que eles tenham o conhecimento que, de fato, o programa já está em pleno vigor, já está funcionando, e que eles podem e devem encaminhar esses casos para essa organização da sociedade civil que atendem essas crianças e esses adolescentes, e a gente proteja o mais elementar dos direitos humanos que nós temos, que é a vida. Minha amiga, força para toda essa equipe, tá? Não sabia que a SecDef estava tão envolvida com casos assim, não é fácil, né? E que a equipe tenha, inclusive, apoio até psicológico, porque isso mexe com a gente de um modo geral. Sai do filme, é a ideia do filme, né? Do Tropa de Elite virando realidade, né? Sim. E você ter que salvar vidas dessa forma, criar futuro e perspectiva. Prazer te conhecer. Igualmente. Vou fazer uma visita lá à secretaria. Estamos te aguardando. Vou conhecer essa galera lá, porque é a secretaria comandada pela Tereza Nelma, Tereza né? Nelma. Caramba, isso, onde ela foi parar, hein, Teca? Que coisa. Eu ganhei uma comenda, foi ela que me concedeu quando estava como vereadora, saindo de vereadora para deputada federal na Câmara. E agora ela assume essa secretaria. Eu sei que ela tem esse trabalho com o pessoal de deficientes há muito tempo, mas não sabia que a secretaria tinha esse perfil. Tô aqui. Ela vai ter o maior prazer de vir aqui. Ela falou que seria muito interessante, que gosta, que escuta muito a Mix e que gosta muito do seu trabalho. Mande um beijo para ela, não sabia, e força para toda a equipe, porque Obrigada, isso, gente, ele tá falando de salvar vidas, tá? E essas pessoas vão dedicar a sua vida para salvar outras. Parabéns pelo trabalho. Eu conversei aqui com a Isabela Larice, ela que é superintendente dos direitos das crianças e também dos adolescentes da SecDef. 7h26, vamos para um rápido intervalo. Fica aí que eu quero falar mais.